Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar um assunto importante e tem caído muito na provinha de escola naval. Equações diofantinas, tá? Vamos lá. Equações diofantinas. Bom, o que é uma equação diofantina? Na verdade, nada mais nada menos, é uma equação linear do primeiro grau, com duas variáveis. Então, é da forma ax mais by igual a c. Lembra que eu falei com vocês na parte de sistema que uma equação linear, a representação gráfica dela é uma reta? Então, se é uma reta, eu tenho infinitas soluções. Ela pode ser decrescente ou crescente, né? Tudo faz. Eu tenho infinitas soluções, que essas soluções, tá, formam um padrão linear que está nessa reta, tá? Então é isso que vocês têm que ter em mente. Aí o que o Diofante fez? Bom, existem determinadas equações que possuem soluções inteiras, infinitas soluções inteiras. Aí você fala, pô, beleza, mas são todas que têm soluções inteiras? Não necessariamente. Para que você tenha soluções inteiras, o x e o y tem que ser um número inteiro. Se eu coloco uma reta, eu posso ter x sendo inteiro e o y não, né? E aí ele foi além. Ele fez o seguinte. Bom, primeiro, ele demonstrou que se o MDC, quer dizer, o máximo divisor comum entre A e B for D, se o D divide o C, então a equação possui soluções inteiras. Então possui infinitas soluções inteiras, tá? Mas só que ela serve um padrão, tá? Qual é esse padrão? Vamos lá. Segundo, se você encontrar uma solução inteira, se x0, y0 é uma solução inteira, observe que nesse caso você precisa achar uma solução inteira. O molde para a solução, para as outras soluções inteiras, é a partir dessa daqui. O x será x0. Aqui, ó, o x0 é x, não é? Então cruza, muda para o b, mais b sobre o MDC entre A e B, sobre D. Vezes T. O T é uma variável livre, tá? E o Y é Y0 menos o Y0. Cruza, é o A. A sobre D vezes T, onde o T pertence aos inteiros. Pronto. A solução, padrão linear da solução é com essa característica. Então você pode colocar qualquer variável, qualquer número para t, né? T igual a 0,
vai zerar aqui, vai dar o x0, y0, que foi o que você achou, né? Mas eu posso colocar o t para 1, o t para 2, o t para 3, e observem que isso daqui nunca vai dar uma fração, porque o t é o máximo divisor comum, é o número máximo que consegue dividir tanto A quanto B ao mesmo tempo. Então o D divide o B e o D divide o A. Então vai dar um númerozinho aqui, e você só fazer a continha, você acha as soluções, tá? A solução inteira é essa, acabou. Mas tem algumas variações. O que o tio vai fazer agora? Eu vou demonstrar para você, tá? Porque os livros, geralmente os livros mostram isso, mas só que são raros, né? Alguns colocam a solução. Então vamos lá, vamos começar a brincar. Quando você está fazendo a prova para um concurso que tem uma matemática bem rebuscada, então você tem que entender, você tem que aprender a pensar matematicamente, tá? Ah, eu não gosto, eu quero passar. Tudo bem, não tem problema. Então você pula isso daqui e já vai para os exemplos que eu estou usando, né? Mas é bom que você entenda, é bom, mesmo que você não saiba fazer, mas que você entenda como faz. Isso é bom porque pode ser ganchos para várias soluções de questões difíceis, tá? Bom, então eu tenho aqui a demonstração. Primeiro, eu tenho que verificar que o D divide C. Por quê? Porque se tem uma solução inteira, né? Primeiro eu vou mostrar o porquê. Ax mais by igual a C. Tá? Até para os cálculos, tá? Que a gente vai fazer mais à frente, eu posso simplificar todo mundo de uma forma que fique números irredutíveis aqui. A sobre B seja irredutível. Então isso acontece quando eu consigo dividir pelo MDC. Então eu vou dividir todo mundo por D. Aqui divide, aqui divide. Então, quer dizer, se não dividir, você vai encontrar uma fração. Então não tem valores inteiros aqui de x e y multiplicado por os valores inteiros, que é o resultado aqui, que vai dar uma fração, né? Ou vai ser inteiro ou vai ser fração. Né? No caso, uma fração irredutível, um número fracionário, não inteiro, né? Porque eu posso ter 6 sobre 2, que dá 3, é um número inteiro, e é uma fração, mas só que não é um número fracionário. Logo, o D tem que dividir o C, então quer dizer, é o primeiro caso. Se isso acontece, possui soluções inteiras. Tá? Então, esse é o primeiro caso para mostrar para vocês. O segundo caso aqui, que no caso é a solução, né? Eu achei um x0 e y0. Se ela faz parte dessa equação, que eu vou chamar de estrelinha, se ela é solução da equação estrelinha, então ax0 mais by0 é igual a C. Correto? Deixa eu colocar aqui. D divide C, tá? Bom, daqui eu tiro o seguinte. Daqui eu guardo, quer dizer. Vou fazer o seguinte. Eu quero achar um valor de x que seja o x0, que seja uma forma linear, né? A forma linear é o quê? Y função do primeiro grau, y igual a x mais b, né? Então, ó,
eu estou pegando aqui ou B mais AX. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o x0, que é quando, no caso, a variável livre for zero, né? Então, ó, o x igual a x0 mais k vezes t. O t é a minha variável livre. Tá? Então, se eu tenho uma equação, uma resposta para x desse formato, qual vai ser o formato para o y? Vamos lá. Substitui isso daqui. Substitui está errado, tá? É só uma brincadeira. Na estrelinha, na equação estrelinha. Então vai ficar o A que multiplica x0 mais kt mais by igual a c. Aí eu tenho que aqui vai ficar AX0 mais AKT. AX0 é quem? É C menos BY0. Então, isso daqui é C menos BY0 mais AKT mais BY igual a C. O C vai cortar. Tchau, tchau. Passo menos BY para lá e o AKT para o outro lado. Então vai ficar BY é igual a mais BY0 mais AKT. Observe o seguinte, que se eu passar o B para lá dividindo, ele vai dividir todo mundo, né? Ele vai dividir esse BY0, então Y é igual a Y0, mais a KT sobre B. Correto? Bom, como é que eu vou tirar esse A e esse B da jogada? Bom, eu tenho que ter um número aqui para o K que envolva, para eu não trabalhar com a forma de fração aqui, né? Porque na verdade eu quero soluções inteiras, né? Então tem que aparecer aqui alguma coisa que envolva o divisor comum entre A e B. Na verdade, o máximo divisor comum. Então, se eu fizer o K, como B sobre D, sem perda de generalidade, eu consigo achar esse camarada sendo pertencente aos inteiros. B sobre D pertencente aos inteiros. Por quê? Estou pegando o número dividido por quem? Pelo máximo divisor comum. Quer dizer, na verdade poderia ser qualquer divisor comum, mas eu pego o máximo para ter um valor mínimo aqui, tá? Então, B sobre D é o máximo divisor comum. E se eu fizer isso e jogar aqui, olha só que maravilhoso, ó. X é igual a x0 mais o K é quem? B sobre D vezes T. Observem que B sobre D, o D divide o B, porque é o máximo divisor comum, então isso aqui é um número inteiro. E o Y vai ser igual, olha, esse camarada pensou, aqui, ó, eu sou quem? A sobre B vezes B sobre D vezes T. Então, ó, tchau, tchau, A sobre D. Então, vai ficar Y0 mais A sobre D. Aqui é menos. Calma aí, aqui era AKT, passei para lá menos. Menos.
Menos. Então vai ficar menos A sobre D vezes T. Onde T pertence aos inteiros. Matemática. Tá? Então essa é a fórmula. Ah, mas olha só, e se aqui não for mais, for menos, você pode trabalhar então o B como se fosse um número negativo. Tá? Então quer dizer, se aqui tiver um B, um número negativo, você vai substituir aqui com, por exemplo, menos 2, né? Coloca aqui menos 2, aqui vai ficar negativo, tá? Aí aqui, se aqui o A ficar menos 3x mais 6y, vamos colocar assim, o A é menos 3, então vai ficar menos 3, é menos com menos mais, tá? Observem que se você substituir esse camarada aqui, e esse camarada aqui, tá? Você vai encontrar, ó, A vezes x0, AB, T sobre D. B, y0, menos ABT sobre D. O ABT sobre D vai cortar, você vai encontrar quem? AX0 mais BY0 igual a C. Quer dizer, que é a solução, é uma solução, tá? Então, a princípio é isso, tá? Você tem que saber isso, achar uma solução. Depois, você jogar nesse molde. E aí você vai encontrar as soluções inteiras, tá? Bom, mas nem tudo são flores. Exemplo. Primeiro exemplo. Deixa eu pegar aqui o primeiro exemplo. 3x mais 2y igual a 5. Esse daqui é um exemplo bem trivial, bem tranquilo, né? Deixa eu ligar aqui, fica melhor. Bem tranquilo. Por exemplo, aqui, direto, se o x for 1 e o y for 1, 3 mais 2, 5, acabou, é a solução. Então, 1 e 1 é a solução, né? Mas vamos por partes. Primeiro, eu tenho que achar eu tenho que verificar se o MDC entre 3 e 2, que dá 1, divide o 5. 1 divide o 5. Beleza. Então, tem soluções inteiras. Segundo, vamos achar uma solução. A solução eu já achei, que é 1 e 1. Tá? Calma que nem sempre vai ser fácil assim, tá? 1 e 1. Aí agora, como é que vai ficar o molde das soluções inteiras? X vai ser igual ao x0, que é 1, mais o x0 tá aqui, cruza, é 2. 2 dividido pelo MDC, que é 1, vezes T. Y é igual ao y0, que é 1, y0, o y está aqui, cruza, é o 3 que eu tenho que usar, 3t dividido pelo d, que é o MDC, que é 1, onde t pertence aos inteiros. Nunca foi tão fácil. Acabou. Então você pode colocar, por exemplo, t igual a 1000. Uma solução 2000 mais 1, 2001, e menos 3000 mais 1, que vai dar menos 2.999. Então quer dizer, 2001 e menos 2.999 é uma solução. Tá? Aí, no caso, você teria que pegar o 2001 vezes 3.
Menos 2.999 vezes 2. Aí fazer a continha. Se você somar ele com ele, vai dar 5. Tá bom? Então, beleza. Tranquilo. Achamos a solução. Mas temos algumas variações. Quais são elas? Primeiro, você achar o molde das soluções inteiras. Primeiro caso. Segundo caso, não ser tão fácil de você achar a solução, a primeira solução. Então, exemplo B. 24x mais 138y igual a 18. Observe que eu posso trabalhar também, tá? Geralmente quando cai com um probleminha. Então, um múltiplo de 24 mais um múltiplo de 138 é igual a 18. Determine as soluções inteiras. Aí você vai ter que fazer isso. Tá? Bom, primeiro de tudo, eu não vou trabalhar com 24 e 138. Não vou. Por quê? Isso aqui é uma equação. Se é uma equação, ó, vamos ser sagazes. Divide pelo MDC. Um número que divida esse e esse ao mesmo tempo. Bom, eu sei que 24 e 18 é divisível por 3. E também é divisível por 2 porque é par. Então é divisível por 6. O 138 é divisível por 6. 138 é par, é divisível por 2. 1 mais 3, 4, mais 8, 12. 12 é divisível por 3. Então ele é divisível, se é divisível por 2 e por 3, é divisível por 6. Então eu vou dividir todo mundo por 6. Que maravilhosamente é o MDC, né? Então vamos lá. Aqui vai dar 4x mais 138 é 120 mais 18. Dividido por 6 vai dar 20 mais 3, 23. 23y igual a 3. Tá? E aí você pode brincar com as soluções. Bom, de cara, uma delas tem que ser negativa, para você poder, né? Como é que o múltiplo de 4, o múltiplo de 23, quer dizer, vai dar maior do que 3 sempre. Se for positivo, né? Os múltiplos. Bom, um deles tem que ser negativo, né? O que a gente pode fazer? Aí ficou difícil. Mas o titio te ajuda, né? O titio te ajuda, sempre. Eu faço dessa maneira. Fica mais simples. Depois eu vou mostrar a técnica que aparece nos livros e nas apostilas. Bom, qual múltiplo de 4 chega perto do 23? Porra, 24. Então, se o x for 6, vai dar 24. Se eu tirar 23, então se o y for menos 1, vai ficar 4 vezes 6, 24. 23 menos 1 vezes 1, menos 23. 24 menos 23, o resultado, o meu C, daria 1. Mas o C não é 1, o C é 3. Então, o que eu faço? Multiplico todo mundo por 3. 18 menos 3. Aí o novo C vai ser quem? 3. Que é esse daqui. Então, uma solução é 18 e menos 3. Observe que essa não é uma solução única. Por quê? Porque o MDC entre 4 e 23 eu já sei que é 1, porque eu já dividi aqui. E o 1 divide qualquer número, então dividiu 3, então já pulei a primeira parte.
Já pulei. Depois, o que eu fiz? Achei uma solução. Trabalhei aqui com valores pertos, próximos. Geralmente é bom você verificar os divisores de 3. Quais são os divisores de 3? 1 e 3. Então eu tenho que achar ou 1 ou 3 aqui. Correto? Eu achei 1. Geralmente, quando der para você trabalhar com um sucessor do outro, se você subtrair, vai dar 1. E aí basta você multiplicar pelo número que está aqui, tá? Isso daí é uma solução que ela não é mecânica, tá? Você tem que ter uma visão, tal. Não é tão difícil se você simplificar todo mundo. Mas tem outro tipo para você. Esse daí é um tipo mais técnico, mas só que às vezes trabalha com números muito grandes. Aí, filho, é você ver o que você quer para a tua vida, né? Eu gosto de pensar, mas vamos lá. Outro tipo. Qual é o outro tipo? Eu trabalhar com 23 e 4. Eu faço o MDC. Lembra daquele método do jogo da velha? Aqui, ó. Você pega o maior e divide pelo menor. 23 dividido por 4, né? Eu quero o MDC entre 23 e 4. Eu já sei que é 1, tá? Aqui você coloca o quociente e aqui você coloca o resto. 23 dividido por 4 dá quanto? Dá 5, né? Então o quociente é 5. 4 vezes 5, 20. Resta quanto? 3. Aqui você volta com o resto e continua dividindo. 4 dividido por 3 dá 1. E resta 1. Passo 1 para cá. 3 dividido por 1 dá 0 e resta... 3 dividido por 1 dá 3 e resta 0. Aí quando coloco 0 aqui, esse é o MDC. Jogo da velha, quer dizer, algoritmo de Euclides, jogo da velha. Quem não conhece, dá uma estudada em algoritmo de Euclides, ou jogo da velha. Bom, o que isso daqui vai me dar? Isso daqui vai me dar o seguinte, ó, que 3 é igual a 3 vezes 1 mais 0. Que 4 é igual a 3 vezes 1 mais 1. E 23 é igual a 4 vezes 5 mais 3, correto? Dividendo é igual a divisor vezes o quociente mais resto. Beleza. O que isso vai me adiantar? Bom, eu sei que eu tenho que ter um múltiplo de 4 e um múltiplo de 23. Então eu vou conservar aqui o 4 e o 23. Aqui já dá uma outra solução, depois eu vou falar, tá? Mas vamos pelo método normal, o método mais mecânico. Isso daqui, eu tenho que 3, que é o que eu não tenho aqui, né? Eu tenho do outro lado. Mas aqui eu estou preocupando com o múltiplo de 4 e o múltiplo de 23. O 3 é, na verdade, 4 menos 1, correto? Então vamos lá. 4 menos 1 é igual a 3. Não, tô fazendo merda. Não. Vou substituir aqui e aqui em cima. Passo o 23 para lá.
ou 4 vezes 5 para lá. 23 menos 4 vezes 5 é igual a 3. Daqui eu tenho que o 3 pensou, eu sou quem? Aí vai ficar 4 é igual a 3, que é 23 menos 4 vezes 5, vezes o 1, mais 1. Aí, quando eu multiplico por 1 não vai mudar, passo para o outro lado. Então, vai ficar menos 23. Aqui é 4 vezes 1. 4 vezes 1 mais 4 vezes 5, isso é igual a 4 vezes 6, correto? Isso igual a 1. 4 vezes 1 mais 4 vezes 5. É como se fosse 1A mais A vezes 5, que é a mesma coisa que A mais 5A, que é 6A, né? É porque eu trabalhei com um número aqui, vocês estão acostumados a trabalhar com um número na frente, tanto faz. Então vai ficar 4 vezes 6 igual a 1. Aqui, ó, para dar menos 23, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer o quê? 23 vezes menos 1, correto? Vou dar menos 23. Aqui, mais 4 vezes 6 igual a 1. Mas só que aqui não é 1, é 3. Então, multiplico isso tudo por 3. Vai ficar como? 23 vezes menos 3, mais 4 vezes 18, igual a 3. Quer dizer, esse é um valor de x e esse é um valor de y. Não, é ao contrário. Que o 23 multiplica o y. Esse é o y e esse é o x. Quer dizer,